Buenos! Vamos agora para resumo de live. Tivemos a live com o Eduardo Prado, um fera de vendas, um cara incrível. Ele que é gigante realmente e faz consultoria para muitas empresas, já atendeu mais de 3 mil empresas para ajudar a alavancar tanto no offline quanto no digital. E a gente fez uma live que a gente falou sobre como resolver 5 grandes dores das pessoas para ajudar a alavancar vendas no final. Mas a gente falou sobre traumas, sobre falta de conexão, ambientes tóxicos, falta de venda, não consegue vender. Então você tenta de tudo, mas não consegue alavancar ou passar de um patamar. E a dificuldade de algumas pessoas de conseguir crescer seguidores, né? Tanto nos canais, nas redes, enfim, né? A dificuldade de realmente conseguir dar atração e aumentar a sua audiência, né? O tamanho do público que você se comunica. E aí, vamos lá. 5 dicas, 5 pontos que a gente falou na live e que podem realmente transformar a sua vida. A primeira, a gente falou sobre transformar a dor em catapulta. Tem um exercício que eu faço na minha mentoria com o método Wings, que é história da vida. Nele você vai olhar todos os marcos positivos e negativos da sua vida e é 100% de certezas. Os mentorados todos que eu tive, todos que passam por uma dor muito profunda, acabam tendo um efeito catapulta, que te alavanca depois de uma dor muito profunda. E o contrário também acontece. Então, pessoas que acabam não tendo problemas muito grandes, dores, traumas, acabam tendo uma vida mais flat. Então, da mesma forma que não tem um impacto negativo tão forte, também não tem essa catapulta na vida. Assim, óbvio que não é 100%. No caso dos meus mentorados, sim. Mas é importante a gente olhar isso como uma tendência. Então, como que você pode transformar uma dor profunda da sua vida em algo transformador, né? Algo que vai te alavancar para um outro nível. Pare e olhe que mensagem que Deus te trouxe com essa dor profunda. Segredo do networking, né? Então, assim, a gente falou muito sobre... Eu venho falando sempre nas redes, né? Você, antes de mais nada, você precisa, sim, acessar uma nova ambiência, pessoas que tenham o resultado que você gostaria de ter, mas para isso você primeiro precisa ser interessante, antes de ser interesseiro. Muita gente já chega querendo ter informação, sugando, enfim, mas calma, você antes de mais nada, você precisa ser interessante. Então, o que que essa pessoa precisa? O que que você pode oferecer para ela? Sem vender alguma uma troca, que você passe alguma informação, ou que você, enfim, como que você pode realmente se conectar com essa pessoa? Como que você pode ser interessante para ela ao ponto dela entender que você pode ser uma boa conexão, tá? E aí entra já conectando com o terceiro ponto, que é saúde social e conexão estratégica. O que que é saúde social? A saúde social é a capacidade de você se conectar com ambientes que te façam bem para sua saúde mental, emocional. Então é você entender que ambientes que você precisa se conectar para te alavancar em todos os pilares da sua vida: corpo, mente, espírito, família e profissão, né? Então, assim, você estar em ambiente social vai te favorecer muito. Lá na SXSW, a maior feira de inovação e tendências do mundo, foi o que mais se falou como tendência. A gente olhar os ambientes que a gente se conecta, como que está o nosso ambiente do trabalho, da nossa vida, como que a gente cuida das nossas relações, como que a gente cuida dessas conexões. E aí, isso conecta diretamente com a parte de vendas. Como que você se conecta com o seu cliente? Se você está comprando alguma coisa, como que você se conecta com o seu fornecedor? Então, como que você tem trabalhado as suas conexões de forma estratégica, né? Dentro do network, o Prado trouxe um ponto extremamente importante, que é o segredo está nas conexões que você ainda não fez. Ou seja, os seus grandes resultados, eles estão em conexões que você ainda está por fazer. E um outro insight muito importante foi: esteja em ambientes que te tragam conteúdo, que te tragam novas conexões, mas preste atenção no ambiente. Então, você está indo para um curso, para uma palestra, você entrou numa mentoria, não fica focado 100% só na pessoa que está ali como o mentor ou o palestrante. Olha ao redor, as pessoas que estão ali sentadas ao seu lado, as pessoas com quem você vai almoçar nesses eventos, são pessoas que estão buscando a mesma ambiência, a mesma frequência, e com certeza elas podem ter muita coisa para te oferecer.
a parte da alavanca de vendas, né? Então o Prado trouxe várias dicas de como você trabalhar a questão da alavanca das vendas, mas o que eu sintetizei aqui, para a gente poder resumir, acho que o que realmente faz a diferença, e o que ele trouxe que a maioria das consultorias e das empresas que ele ajudou a alavancar tiveram em comum, foi a clareza. Eu sintetizaria nessa palavra, que é clareza no quê? Clareza no produto que você tem para vender, clareza na dor que você tem para resolver, clareza na persona, né? Em quem é o seu público-alvo. Então você entendeu o produto, que dor você está resolvendo, o seu público-alvo. E aí você precisa entender como que você comunica. Então, assim, qual que é a sua estratégia de comunicação? Você precisa comunicar de uma forma clara, né? O grande erro das pessoas é falar, putz, fulano não entendeu nada que eu falei. É claro, você está falando de uma forma que não está tão clara para aquele público que você está se comunicando. Então, assim, ficou claro o que seu produto entrega? Né? Ele trouxe um excelente exemplo de ar-condicionado, né? Ele começou os negócios dele com uma empresa de ar-condicionado de instalação. E o cara fala, putz, o ar-condicionado não está condensando direito. Cara, não, o ar-condicionado não está gelando. Então, como é que você começa o vídeo realmente comunicando qual que é a dor que você vai resolver? Então, muito simples. E aí, como que você realmente entende a sua responsabilidade em comunicar a dor que você resolve? Né? Então, assim, você entender que o problema, se você não está comunicando direito, está contigo. Não está com o seu consumidor que não está entendendo. Então, assim, incrível. Eu acho que isso realmente fala muito do que eu desenvolvia como estratégias de marketing em grandes multinacionais. É exatamente isso. É você realmente entender como que você tem clareza sobre o produto, sobre as dores, como que você resolve as dores, como que você comunica e aí, obviamente, vende. Tá? E por último, o crescimento orgânico das redes. A gente falou que não tem uma regra clara. Né? O Prado tem mais de 800 mil seguidores no Instagram, ele atinge mais de 60 milhões de pessoas, né, nos últimos meses. Então, assim, toda a estratégia de crescimento dele foi orgânica. Ele não gastou R$ 1 para fazer isso. E tem gente que faz o tráfego pago. E ok, são estratégias diferentes, não tem certo e errado. Mas pontos importantes que a gente trouxe foi que você precisa primeiro definir essa estratégia. E uma vez que você faz uma estratégia orgânica, os pontos que ele trouxe como dicas foram você sempre trabalhar o gatilho mental da reciprocidade. Então, você, através de conteúdo, sempre entregar alguma coisa para a pessoa. E aí a pessoa vai cada vez se sentindo mais grata pelo que você está fazendo e vai gerar uma maior conexão com você. E aí ele trabalhou uma estratégia de conteúdos diários, então ele faz o café comprado, ele tá acho que nas 700 e alguma coisa, sessão todo dia de manhã, ele faz um café da manhã e ele entrega um conteúdo. Então é incrível. No começo você vai fazer para ninguém, não vai ninguém entrar na sua live. E tá tudo bem, é a constância, então é você realmente colocar um foco, um objetivo e você entregar o que você está se propondo. E aí ele falou muito dos vídeos viralizantes, né? Então você tem vídeos dentro dos contextos do que você está fazendo, que você esteja na casa, com crianças, casamentos, comidas, memes, animais, então, assim, você colocar contextos, temas que viralizam para te ajudar nesse processo de viralização. E ele falou sobre como você realmente prender a atenção da pessoa com ganchos e com, né, ele nem falou isso na live, ele falou isso no outro dia para mim que a gente conversou, sobre você prender a atenção da pessoa no assunto, ir para outro e depois você voltar no assunto. É uma estratégia muito interessante para você reter a atenção da pessoa até o final do vídeo e entregar realmente o que ela precisa. Né? A gente vê muita gente fazendo conteúdo hoje, ou fazendo cursos, palestras, que a pessoa só fica fazendo pitch de venda, mas realmente não entrega o conteúdo necessário. E é importante saber que se você adotou uma estratégia de crescimento orgânico, seja consistente e vá até o fim para você realmente obter o resultado. Uma vez que você opta pelo pago, né, pelo impulsionamento, dificilmente as redes vão entregar depois o orgânico. Então você vê muito movimento hoje de especialistas no Instagram, por exemplo, ou em qualquer rede, que opta a seguir por um caminho de tráfego pago, depois quer ir para um orgânico e não consegue, daí precisa criar uma nova rede. Então tenha muito claro qual que é a sua estratégia no tráfego não, na sua estratégia de comunicação nas redes sociais, para saber se você vai seguir uma linha mais orgânica
ou pago. Independente delas, a constância no que você faz é fundamental. O seu cliente, seu consumidor precisa saber que você está ali, que você está comunicando, e ele precisa se conectar cada vez mais com você. Então, quanto mais conteúdo que você realmente entregue conexão com o seu público-alvo, melhor será o seu resultado. Tá aí 5 grandes dicas dessa live que foi incrível. Tinha assunto a dar com pau, né? Provavelmente a gente vai voltar a fazer novas lives, mas eu vou sempre trazer para você aqui um resumo das lives, porque o objetivo desse canal é realmente fazer com que você transborde o seu melhor. E para isso é importante você ver como outras pessoas fizeram para transbordar. E essa foi a história do Eduardo Prado. Muito obrigado, curta, comente, compartilhe. Vamos fazer mais pessoas seguirem a gente aqui no canal para a gente poder ajudar elas a encontrarem o caminho delas e transbordar o melhor delas e o mais importante, deixar o seu legado. Muito obrigado.